nós já vamos ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Pastor Cristiano estará nos trazendo a palavra do Senhor. Vamos estar orando, rogando a bênção do Senhor nosso Deus. Quantos querem ouvir Deus falar nesta noite, neste lugar? Glórias ao Senhor. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco nesta noite, Pai, usa Teu servo, Pai, como Tua boca, como Teu instrumento, para que a Tua glória seja manifesta e a Tua palavra, Senhor, ministrada, edificando a Tua igreja. Nós já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja, amém. Quero aqui agradecer a Deus e ao nosso apóstolo por esta rica oportunidade. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos ler apenas o versículo 45. 1 aos Coríntios 15 e 45, que nos diz assim: assim está também escrito: o primeiro Adão, ou o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Quero apenas ler este versículo, irmãos, mas eu quero tomar por base o capítulo 15 todo, onde o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre ressurreição. Havia algumas pessoas que acreditaram em Cristo e em seus sinais, mas não acreditavam ou tinham dificuldade de acreditar na ressurreição do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo começa dizendo que se Cristo não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. E ele diz ali que se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, ou seja, se tudo que Jesus tinha para oferecer era aquilo que Ele fez em 3 anos de ministério na terra, se era tudo aquilo, nós seríamos considerados mais miseráveis dentre os homens. E quando chega um pouco mais na frente, neste versículo que lemos, nós percebemos Paulo fazendo uma comparação entre Adão e Cristo. Ele fala dos 2 homens perfeitos que pisaram sobre a face da terra, e fazendo alguma comparação. E eu perguntei para Deus, querendo entender esse tipo de comparação. E no versículo 45, ele resume dizendo: Adão era alma vivente, Jesus era ou é o espírito doador da vida. Glória a Deus. Ele resume com estas palavras, e quando eu olho para isso, eu consigo enxergar que a natureza deles eram diferente uma das outras. Adão tinha uma natureza, Cristo outra natureza, e ambas naturezas restaram para nós como herança. Você vê, dá para a gente entender que herdamos alguma coisa de Adão e herdamos de Cristo. Ambas as naturezas nos oferecem uma herança. E quando eu olho para esta herança, Paulo está dizendo aqui, o versículo 22 ele diz: porque assim como todos morrem em Adão, assim todos seremos vivificados em Cristo. Na sua comparação, ele permanece falando e focando a natureza que Adão nos ofereceu como herança, e fazendo uma comparação do que Cristo veio trazer e também nos dar por herança. Glória a Deus. E aqui na frente do versículo 46 ele diz: não é o espiritual primeiro, senão primeiro é o animal, falando daquilo que é físico. Depois ele diz, no versículo 47, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo, falando de Jesus, é o Senhor dos céus. Glória a Deus. A comparação dele prossegue, e dentro da comparação ele vai revelando ambas as naturezas,
e ambas como herança sobre a vida do ser humano, sobre a humanidade. Glória a Deus. E eu vejo aqui, irmãos, que fácil nós temos a capacidade de identificar a natureza de Adão nas nossas vidas. É só você olhar para o seu organismo, é só para você olhar para que você envelhece, que você adoece. É só você olhar para tudo aquilo que causa sofrimento no homem, porque o que mais o homem deseja é poder escapar da herança que Adão deixou. O maior desejo da humanidade, através da medicina e qualquer outros meios que eles tentam, é escapar da herança deixada por Adão. E as pessoas conseguem com facilidade enxergar esta natureza adâmica nas nossas vidas. Mas a natureza de Cristo, ela só pode ser encontrada através da fé. Se você não crer, se você não tiver fé, você não vai ter capacidade de identificar a natureza de Cristo na sua vida. Aleluia. Porque ela não está ligada à carne como a de Adão está ligada à carne. A natureza de Cristo, ela veio, fez muitas transformações, muitas coisas, milagres, sinais e maravilhas na carne. Mas quando o apóstolo Paulo está defendendo a ressurreição de Cristo, ele deixa como se Cristo não tivesse ressuscitado, de nada serviria. Ou seja, ele combate aqueles que não acreditavam na ressurreição, porque a ressurreição era o maior anúncio de que a natureza de Cristo não era terrena. Aleluia. A ressurreição era a maior prova de que Cristo não veio para estar sujeito meramente à natureza que Adão deixou ao homem. Ele veio nessa carne, mas o propósito dele era trazer a sua natureza, era oferecer como herança à humanidade a natureza que ele trouxe do céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele explica muito bem, quando ele fala sobre alma vivente e espírito doador da vida. Porque Adão tinha uma vida eterna antes do pecado, mas tudo que ele poderia fazer era ter a sua vida para si mesmo, mesmo que eterna. Cristo vem para oferecer uma salvação. Cristo vem para fazer o caminho de volta ao Éden. O primeiro homem, o primeiro Adão, ele faz o caminho de saída do Éden, enquanto Jesus vem para fazer o trajeto de volta. E é incrível como as pessoas passam mais tempo da sua vida, perdem tempo olhando para a culpa de Adão e não têm capacidade de olhar para os méritos de Cristo. Aleluia. As pessoas querem entender por que Adão estava em um jardim perfeito e pecou, por que Adão tinha tudo em suas mãos e desperdiçou. As pessoas querem pôr a culpa e olham para esta culpa lamentando que se não fosse Adão, eles poderiam hoje viver eternamente dentro do Éden. Mas Adão estava no meio da perfeição e ainda assim conseguiu desobedecer e pecar contra Deus. Este é o maior foco da humanidade, e muitas vezes sem ter a capacidade de olhar para Jesus e entender, meu querido, que Jesus não estava no Éden, Jesus não estava no rodeado da perfeição, Jesus veio no mundo de pecado, Jesus veio no meio da transgressão, e ainda assim teve a capacidade de permanecer obediente a Deus. Aleluia. O que é mais válido para você? O que você acha que desprende maior dedicação em atender a missão que Deus deu? Um Adão que rodeado do que era perfeito desobedeceu, ou um Cristo que rodeado daquilo que era imperfeito teve a capacidade de ser obediente? E a Bíblia diz obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Eu imagino aqui, irmãos, as pessoas, elas se perguntam, por que Deus, o Todo-Poderoso, num estralar de dedos, Ele não coloca a humanidade no Éden e na perfeição de volta? Mas Deus, Ele pinta novamente o mesmo cenário. Deus no jardim do Éden, Ele deu ao homem a responsabilidade da sua obediência, das suas escolhas. E Ele, quando o diabo consegue persuadir e enganar o homem, ele pensou ter tido a capacidade de, o homem mais perfeito, a primícia, o primeiro homem foi enganado. E Deus, quando Ele resolve resgatar a humanidade, Ele usa o mesmo cenário da obediência. Aleluia. Ele usa o mesmo cenário.
Ele poderia fazer no estralar de dedos, poderia, mas ele quer agir através do mesmo cenário. Adão, toda a obediência que ele tinha que oferecer a Deus era para não comer de um fruto de uma certa árvore. Cristo, a obediência dele era ir para a morte e morrer numa cruz. Aleluia. O cenário de obediência exigia muito mais de Jesus do que exigia de Adão. O cenário de obediência requeria muito mais do Filho de Deus, e ele disse: poderia, Senhor, se fosse depender unicamente do meu querer, mas o Senhor me deu uma obra, poderia passar de mim este cálice, mas acima de tudo, seja feita a tua vontade, porque eu vim para obedecer o que o Pai mandou. Aleluia. Deus manda como se ele dissesse: se o primeiro Adão desobedeceu, o segundo vai ser obediente até a morte. Aleluia. Se o primeiro Adão dependeu unicamente da serpente chegar no ouvido de Eva e Eva falar com Adão, se foi só isso, o segundo Adão vai passar 40 dias no deserto em jejum, e o diabo vai oferecer 4 grandes propostas e vai persistir na oferta para levá-lo à desobediência, e ele vai ser obediente até o último dia. Aleluia. Como se Deus falasse: você, diabo, enganou lá o Adão, né? Eu quero ver este daí, o segundo Adão. Aleluia. Jesus Cristo, quem teria a capacidade de tirar Jesus do seu propósito? Até Pedro, quando ofereceu alguma alternativa, ele disse: afasta-se de mim. Até Pedro. E eu olho para o capítulo 10 de João, o versículo 18. Jesus faz a declaração de amor, porque considerando 3 pessoas na Trindade, o Pai, lá em João 3,16, é uma declaração de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo, receba a vida eterna. Declaração de amor do Pai. Mas se você olhar João capítulo 10, versículo 18, Jesus diz assim: eu recebi algo de meu Pai, que eu tenho o poder de dar a minha vida e tomar ela de novo. Aleluia. Ele diz: ninguém tira ela de mim, ninguém tem esse poder, mas sou eu quem entrego. Aleluia. Porque a declaração de amor de Jesus em prol da humanidade é que ele não foi forçado. Entenda isso, meu querido. Não foi Judas que levou Jesus para a cruz, não foram soldados romanos que levaram Jesus para a cruz. Aleluia. Mas ele estava com um amor no seu coração pela humanidade, atendendo uma missão que o Pai lhe deu. Aleluia. Até porque não dava para ser diferente. Se Jesus não se entrega, ele diz: ninguém tem o poder, sou eu quem dou a minha vida. E quando eu penso nisso daqui, Apocalipse diz que lá no capítulo 1, Jesus fala que ele tem a chave da morte e do inferno, que ele tem essa chave. E Jesus tendo essa autoridade, é por isso que Paulo persiste em anunciar a ressurreição de Cristo, porque a maior prova que ele não era alma vivente, e sim um espírito vivificante, a maior prova que ele é o caminho, a verdade e a vida, a maior prova que ele tem a chave da morte em suas mãos, é que ele sai do túmulo, é que ele ressuscita. E Paulo nesse capítulo chama Jesus de as primícias de dentre os mortos. Aleluia. E ele oferece para mim e para você herança da sua natureza. Aleluia. A natureza de Adão é fácil você encontrar em você mesmo, e você precisa ter absoluta certeza através da sua fé que existe em você a natureza de Jesus Cristo. Aleluia. Quando Jesus diz que ele tem a chave, eu fiquei pensando, algumas pessoas acham que Jesus foi buscar essa chave quando morreu ou algo assim, mas João capítulo 10, o versículo 18, onde eu disse, ele estava em vida, em pleno ministério, dizendo que ninguém tinha poder de tirar a sua vida, que ele tinha, ele recebeu do Pai esse mandamento, ele tinha esse poder. Algumas pessoas até acham que quando Jesus morreu, o diabo fez festa no inferno, mas irmãos, bem pelo contrário. Neste mesmo capítulo 15, o apóstolo Paulo chama a morte como o último inimigo a ser vencido, e de fato é.
quando Jesus, ele morre, eu unindo aqui este raciocínio, me dá uma impressão que o diabo e a morte entram em desespero, porque olha um para o outro e diz assim: olha, alguém morreu, e não fomos nós que tiramos a vida dele. Aleluia. Gera-se um desespero, porque foi quebrado o poder. Aleluia. Porque até então todos morriam pelo poder da morte. Não há ser humano capaz de vencer a morte. Não há ser humano. E ela, com este poder, leva quem ela quiser levar, quando houver a oportunidade de levar. Mas Jesus, de repente, ele passa por lá. Aleluia. De repente, aquilo que é chamado de morte de Cristo, que o mais correto deveria ser talvez entrega de Cristo, aleluia, ele passa por lá sem pedir licença, sem bater na porta. Ele passa por lá causando uma resistência a qualquer poder que tentasse tirar a sua vida, e deixa claro que ele, de própria decisão, escolha e obediência a Deus, ele vai até aquele lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém não acreditar na ressurreição de Cristo, não conhece a real e verdadeira natureza que Ele veio oferecer à humanidade. Aleluia. Corpo glorioso. Aleluia. Porque não encontraram no sepulcro mais nada além dos lençóis. Aleluia. Ele passa pelo império e domínio da morte, sem pedir licença. Ele sai dali e ele oferece algo para a humanidade, dizendo assim: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la, glória a Deus. Será que você consegue entender isso, meu querido? Você e eu, meramente homens, meramente mortais, ao nos deparar com a morte, perderemos essa batalha. Porque queremos às vezes ser dono da nossa vida, queremos ter ela para nós, queremos ganhar ela através de curtir e de viver a vida e de qualquer outra coisa, queremos ganhar ela. Mas quando nós nos depararmos com a morte, nós não temos o poder de vencer por ali. Mas Jesus diz assim: aquele que perder por causa de mim, que me entregar, aquele que deixar a vida dele em minhas mãos, aleluia. Jesus está dizendo assim: eu passo por lá, eu passo pela morte, eu entro e saio, aleluia. Aleluia. Você já entendeu, meu querido, no que consiste a tua salvação? Aleluia. Ele entra, ele passa por lá, aleluia, e ele oferece aquela sua vida de volta, meu querido, porque Jesus estará lá te oferecendo, te esperando, para devolver aquilo que você entregou nas mãos deles, enquanto você estava aqui. Aleluia. Oferece a tua vida para Jesus. Entenda uma coisa, aqui, Adão era meramente uma alma vivente, eterna, mas vivente, mas uma alma, algo que restringia ao singular, ao individual. Mas o Senhor Jesus, Ele não veio para ganhar algo para si. Quando Adão tinha a necessidade de ser obediente dentro do Éden, era algo que dependia totalmente da sua vida, porque a ordem era: do dia em que você comer, certamente morrerás. O prejuízo era de uma alma que vivia e que não iria viver mais. A desobediência levaria uma alma vivente à morte. Agora Jesus, meu querido, Jesus nunca correu o risco de perder a sua vida. Tudo o que Ele fez foi para conceder vida a outras almas que desejam viver. Aleluia. Por isso Ele é chamado
do Espírito que tem o poder de doar a vida. Aleluia. Dentro do mesmo cenário de obediência. Aleluia. Dentro do mesmo cenário onde tentado Adão cedeu, e debaixo de toda a tentação Jesus permaneceu fiel. Aleluia. E Adão cedeu comprometendo a sua vida, enquanto Jesus permaneceu fiel, porque ele pensava na minha vida, na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele olhou para a minha vida e viu que eu preciso dele. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Dá a impressão, aleluia, que Deus deu o seu filho para provar o seu amor, mas não é isso. Aleluia. Deus não deu Jesus meramente para provar o seu amor. Teria muitas outras maneiras de Deus fazer isso. Ele visitava Adão e Eva no jardim. Ele passava por lá para conversar com eles. Havia demonstração de amor do Criador e a criatura continuamente. Mas quando Deus entrega o seu filho, Ele entrega porque havia uma necessidade muito grande. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não precisasse de Jesus, Jesus não teria vindo até aqui, meu querido. Ele veio por causa da necessidade. O homem pecador sem um Salvador. E esse Salvador veio para oferecer a salvação que consiste em sairmos de uma vida meramente carnal, física, ou seja, da natureza de Adão, para desfrutarmos de uma vida que consiste na natureza de Cristo. Aleluia. Existem muitas almas aqui hoje que nas águas batismais vão levantar, vão nascer como um simbolismo de quem sepulta e ressuscita, de quem faz a alteração da sua natureza. Aleluia. De quem decide deixar para trás a natureza, a herança de Adão. Aleluia. E escolhe e decide, meu querido, viver a natureza de Cristo. Aleluia. Viver a natureza de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo do Senhor fale melhor e mais no seu coração. Amém? Glória a Deus.